Olá, prazer. Meu nome é Margarida. Estou aqui para apresentar nosso trabalho de conclusão de curso, do curso de Pedagogia da Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Aproveito para dar meus sinceros cumprimentos aos avaliadores. O tema do nosso artigo é a relevância do desenho no desenvolvimento infantil. Escolhemos esse tema por entender que a educação infantil, sendo a base da educação básica, deve ter em seu planejamento conteúdos e atividades que contribuam para a formação integral da criança. Nessa etapa da educação, a criança se encontra em fase de descobertas do outro, de si mesma e do mundo em que vive. O desenho é uma importante ferramenta pedagógica, que contribui para o desenvolvimento cognitivo, corpóreo, social e afetivo da criança. Serve como um meio de comunicação com o professor, pois através das imagens, ela retrata seus medos, anseios, fatos, ideias, pessoas e locais da sua vida cotidiana, como cita Derdick. O desenho é a manifestação de uma necessidade vital da criança agir sobre o mundo que a cerca, intercambiar, comunicar. A criança projeta no seu desenho o seu esquema corporal. Deseja ver a sua própria imagem refletida no espelho do papel. No desenvolvimento do trabalho, vamos trazer o desenho através dos tempos, pois ele está presente na vida do ser humano desde a pré-história. A inserção do desenho na educação, apresentando leis que regulamentam, que trazem essa regulamentação, e autores como Piaget e Vygotsky, que pesquisaram e escreveram sobre as fases do desenvolvimento. Dissertamos também sobre as etapas do desenho infantil, que acompanham o processo de ensino-aprendizagem, a faixa etária do discente e o seu desenvolvimento nas áreas educacional, familiar e social. Também pesquisado por Luque, Derdick e Barbosa, uma defensora da arte e educação, como podemos ver na fala da autora. A arte na educação, como expressão pessoal e como cultura, é um importante instrumento para a identificação cultural e o desenvolvimento individual. Por meio da arte, é possível desenvolver a percepção e a imaginação, aprender a realidade do meio ambiente, desenvolver a capacidade crítica, permitindo ao indivíduo analisar a realidade percebida e desenvolver a criatividade de maneira a mudar a realidade que foi analisada. Trazemos também a importância de as atividades propiciarem experiências significativas, com a intervenção do professor sem limitar a imaginação e a criação da criança. Olá, meu nome é Fabiana, apresento também meus sinceros cumprimentos aos avaliadores. Continuando sobre o artigo, durante as nossas pesquisas, identificamos que o desenho é utilizado desde a pré-história. Podemos dizer que a origem do desenho se deu quase que ao mesmo tempo que a origem do ser humano. Nesse contexto, podemos citar as pinturas rupestres, que são um tipo de representação gráfica realizada pelo ser humano primitivo. As pinturas rupestres eram ilustrações com objetivos de retratar cenas da vida cotidiana do homem primitivo, em rituais, além de muitas outras representações. Portanto, podemos ver que o ato de desenhar sempre fez parte da vida do ser humano, pois auxilia no processo de ensino-aprendizagem, desenvolvendo criatividade, coordenação motora e comunicação. Na educação infantil, é através do desenho que a imaginação e a realidade se interligam. Para a criança, desde a idade mais tenra, o desenho é a forma de expressar a realidade ao qual estão inseridos, seus sentimentos, o que vê, como se vê, e por isso o desenho precisa ser visto como um recurso importante e valorizado como ferramenta pedagógica. É através do grafismo que o professor pode entender o universo infantil, mas para isso precisa distinguir o seu processo de desenvolvimento através das fases, analisar o desenho em suas reflexões e sentimentos. As etapas do desenho infantil são divididas por fases, que iniciam com rabiscos, conhecidos como garatujas. É a fase da criança pequena que se interessa mais pela canetinha ou o lápis sobre papel. No primeiro ano de vida, a criança começa a desenhar através de traços simples,
sem nenhum planejamento ou direção. Fase conhecida como garatuja desordenada. A garatuja ordenada corresponde ao segundo ano de vida da criança. É a fase onde o pequeno descobre que os traços e movimentos possuem uma ligação com as mãos, onde o rabisco passa a ter forma contínua e descontínua, com troca de cores e formas circulares. Quando a criança começa a reportar formas de figuras humanas, como cabeças, pernas e braços, uma nova etapa surge, conhecida como a garatuja nomeada, pois a criança já consegue verbalizar sobre o desenho. E então essas fases do desenho no desenvolvimento infantil ocorrem entre o primeiro ao quarto ano de vida da criança. As fases e etapas do desenho demonstram a maturidade da criança e sua forma de chegar ao mundo. Vários teóricos, como Piaget, Lukács, Merrill, entre outros, afirmam que a criança é capaz de desenvolver o seu próprio processo de aprendizagem, através da interação com o desenho. Para Lukács, a criança, ao desenhar, representa o seu interior, e não só o que vê. Por isso, afirma que o desenho infantil permite penetrar na sua psicologia, determinando o ponto em que ela se parece ou não com a do adulto. Outros autores denominam etapas do desenho infantil de modo a corroborar com as faixas etárias dessas fases. Lowenfeld afirma que é difícil observar o término de uma etapa e início da outra, visto que o progresso desses processos é contínuo. As diferenças individuais devem ser consideradas, pois a troca de fases não acontece na mesma época e da mesma forma para todas as crianças. Existem outros estágios a serem considerados pelos autores, dos quais citamos no artigo, sendo eles o realismo intelectual, por Lukács, estágio esquemático, por Piaget, ou figuração esquemática, por Lowenfeld. Em sua evolução, o desenho passa a fazer parte da disciplina de artes nas escolas e é utilizado em outras matérias, pois o seu conteúdo e a própria história da arte permitiam que fosse atribuídos sentidos e funções. Historicamente, a arte e a educação teve início na Semana de Arte em 1922, com o educador artístico Franz Zizek, que defendeu um modelo pedagógico no ensino de artes para crianças sem imposições. Porém, apesar de já existir essa nova vertente artística, as escolas ainda seguiam o modelo tradicional. Outro fator que contribuiu para o ensino artístico foi o concurso promovido por Mário de Andrade, voltado para crianças de 2 a 12 anos de idade, filhos de operários. O concurso promovido em parques infantis, com a temática livre, tinha como objetivo compreender o universo infantil através de traços, formas e cores. Com as mudanças políticas e comportamentais após o início do regime militar, lá na década de 60, que marcaram a sociedade, surgiu o movimento Bossa Nova, que influenciou o ensino das artes nas escolas de todo o país, pois o movimento expressava a tendência livre de expressão. Outro grande componente para a arte e educação foi a proposta triangular criada por Ana May Barbosa, que consiste em 3 abordagens para construir conhecimentos em arte: contextualização histórica, fazer artístico e apreciação artística. A abordagem entre questão com objetivo de foco metodológico nas aulas práticas sem vínculo teórico, para não reduzir o processo de ensino de aprendizagem. Em se tratando de leis, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1971 traz que a educação artística faça parte do currículo escolar de ensino fundamental e médio, contribuindo posteriormente com os cursos voltados especificamente para os professores. Com o movimento Arte e Educação, a partir de 1990, um longo processo de debate se inicia com o intuito de promover a conscientização, a organização e mobilização por parte dos profissionais da área da educação artística. Os parâmetros curriculares nacionais definem que a arte é composta de 4 linguagens: as artes visuais, a dança, a música e o teatro. Na sociedade contemporânea, na concepção arte e educação, o desenho é considerado muito importante para o desenvolvimento intelectual, social e afetivo da criança, pois elas reagem aos estímulos diversos ao qual estão inseridas.
Enfim, as práticas do desenho infantil no ambiente escolar, o desenho como base fundamental para o desenvolvimento da criança, são extremamente importantes nas práticas pedagógicas. E não podemos deixar de citar que no artigo abordamos o desenho infantil de como ele funciona na prática para as crianças portadoras de necessidades especiais, como grande auxiliar de educação inclusiva. Olá, meu nome é Maísa. Gostaria de estender o meu cumprimento aos orientadores da Univesp. Trabalhamos com o tema A relevância do desenho no desenvolvimento infantil, com o intuito de apresentar a diferença que o desenho pode fazer na vida da criança, porque é um importante componente para a construção do imaginário que está na fase de desenvolvimento. De acordo com a nossa pesquisa, a contribuição do desenho na esfera pedagógica vem para auxiliar na coordenação motora fina, na coordenação motora grossa, a cognição e questões afetivas e emocionais. Além de aguçar a curiosidade e ampliar cada vez mais o repertório do aluno, ou seja, que envolve o ensino e a aprendizagem na educação infantil. De acordo com a nossa observação, a pesquisa sobre a exigência em idades iniciais para seguir os padrões de simetria, traços e cores, muitas vezes impor para que as tarefas sejam feitas de forma que sigam os padrões exatos, cria barreiras no desejo da criança, que está com a mentalidade em formação. Isso pode gerar inseguranças no aluno, impedindo o desenvolvimento pleno por todas as etapas que ele passará. Quando o principal objetivo é estimular na criança a capacidade de compreender, compartilhar percepções, ampliar o autoconhecimento, perceber o mundo e o convívio em sociedade. O ato de desenhar cria pontes para outras percepções, capazes de alinhar com outras disciplinas, além do manuseio de ferramentas para a elaboração das tarefas, como no caso de usar giz de cera, lápis de cor, a escolha do papel para apreciar diferentes texturas. Entendemos que os estímulos criativos para desenhar em idades iniciais existem para preparar o indivíduo nos diferentes estágios conforme o seu avanço, com o caráter de promover a aprendizagem e que contribua para que o aluno tenha um vasto repertório, interação respeitando seus limites e os limites do próximo, e o seu tempo de absorver tudo o que foi ensinado. O desenho na educação vem como um grande fator de desenvolvimento integral para a criança.